Olá, seja muito bem-vindo aqui ao Milho Plus. Hoje vamos falar sobre as ações para mitigar os danos pela cigarrinha do milho. São prioridades aí para as entidades do setor. Isso porque o enfesamento, a doença transmitida pela praga, causa sérios danos à cultura do cereal. Híbridos mais sensíveis, cuidados no manejo, a reprodução da cigarrinha e a possibilidade de controle. São muitas questões, né? E para conversar com a gente agora aqui no Milho Plus sobre esse assunto, o nosso entrevistado é o pesquisador da Embrapa Milho e Sorgo, o Ivênio Rubens. Oi, Enio, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao Milho Plus. Bom, muito obrigado, Ana, pela oportunidade. Estamos aqui disponíveis para discutir o assunto das cigarrinhas. Pois é, um assunto que tira o sono aí dos produtores de milho, né? Eu queria que você começasse contando, Ivênio, o que que é essa praga, a cigarrinha do milho? Qual é a doença que ela traz aí? Por que que ela é tão preocupante para o produtor? É bem interessante porque nós já temos uma convivência com essa praga, a cigarrinha, desde 1950, 1970 começou os primeiros problemas com a doença que ela transmite, que é o enfesamento, né? Então não posso dizer que é um problema tão recente. Só que as condições atuais da agricultura, em termos de clima, em termos de manejo, acabaram por influenciar a surtos, né, que haja surtos cada vez maiores dessa praga no campo e, por consequência, mais problema com as doenças também. Então quer dizer que ela já está presente aí na agricultura há bastante tempo, né? Você falou aí de 1950, quer dizer, 70 anos, mas agora a situação se agravou, né? De uns tempos para cá, essa situação se agravou por conta do clima e do manejo. Eu queria que você explicasse um pouquinho esses dois pontos. É até interessante a gente citar, né? Quando houve o primeiro problema com enfesamentos, lá na década de 70, como eu falei, já ocorreu de que isso foi notado em plantios tardios, quer dizer, o primeiro relato já falava plantios tardios. Depois de muitos anos, décadas, o que veio a ocorrer com o milho na agricultura brasileira, né? Nós transferimos o que era de primeira safra para a segunda safra, o que a gente chama de safrinha. Então, justamente, a gente passou a ter uma condição de milho tardio no Brasil inteiro. Então, isso já foi um fator muito relevante, porque a gente tenha mais problemas com enfesamentos e com inseto vetor, né, desses enfesamentos, que a cigarrinha. E, somado a isso, nós também temos notado algumas variações no clima, principalmente nos estados do sul, onde a gente tem secas mais pronunciadas, a gente está lidando com déficit hídrico, né, em alguns locais, e tudo isso, temperaturas mais elevadas, também tem influenciado tanto para a proliferação do patógeno, que são os moléculas que causam enfesamento, como também do vetor, que é a cigarrinha do milho. E como é que isso pode ser combatido, Ivênio? Vocês, inclusive, fizeram, né, recentemente aí uma reunião para discutir isso, né? A CNA, junto com a Embrapa, todos os participantes aí da Comissão Nacional de Cereais, Fibras e Oleaginosas se reuniram para ver o que pode ser feito para controlar esse problema. Eu queria que você trouxesse um pouquinho aí dessa reunião. Sim, a gente sempre discute, né? O problema está sério, os produtores realmente estão preocupados e nós temos aquela vontade de encontrar uma solução. O problema é que essa solução não se concentra hoje numa única medida, né? Seria muito bom se a gente tivesse um produto e pudéssemos falar, vamos aplicar esse produto que a gente elimina o problema. Mas não é bem assim. Nós estamos numa situação de unir esforços, né, tanto da iniciativa privada quanto da iniciativa pública, para que a gente adote todas as medidas possíveis para minimizar o problema. Mesmo que a gente não apresente uma solução definitiva, aquela solução que talvez satisfizesse o produtor nesse momento, mas a gente pode apresentar medidas que minimizem o problema. A gente pode citar aqui aquilo que o produtor pode fazer antes do plantio, né? Porque antes do plantio ele pode escolher a cultivar, ele pode manejar a data de plantio,
nós temos no mercado hoje boas cultivares que já têm conhecida tolerância à ocorrência dos enfesamentos. Então, só no fator de escolha de uma cultivar, ele já estaria fazendo um excelente início de tratamento, né? De igual forma, não pode se considerar ainda a questão de tratamento de sementes, né? A semente já vem tratada de fábrica na maioria das vezes, mas o produtor tem que estar atento a isso e, se possível, pode até complementar com o tratamento a campo. Depois que ele planta, né, a cultivar já está estabelecida no campo, a primeira medida ele tem que ficar ali atento no desenvolvimento inicial, né, da germinação até os primeiros estágios de desenvolvimento da planta, o que a gente chama de V4, né, até ali com 4 folhas desenvolvidas, é o momento que pode ter mais problemas com a doença, porque nesse momento vai passando o efeito do inseticida, do tratamento de sementes, e ele pode entrar, então, com a opção de pulverização para ajudar a diminuir esse problema também. E aí, nesse sentido, o uso de defensivos químicos se mostra mais efetivo? Ou é possível o produtor optar por um manejo biológico e também ter resultado aí? Hoje, nós estamos numa situação até positiva, porque se a gente parar para pensar que esse problema, apesar de antigo, a preocupação ela é recente, então, de 2018 para cá, alguns produtos químicos para pulverização foram registrados, então o produtor tem opção de uso de produtos químicos. De igual modo, nós temos também uma quantidade significativa de produtos biológicos, né? Nesse caso, para pulverização. A gente chama a base de fungos, né? Nós temos a parte de Bovéria, temos produtos à base de Isária, e tem se trabalhado para que tenha mais produtos biológicos no mercado. Mas, se não me engano, a gente tem acima de 30 marcas disponíveis de produtos biológicos no mercado e uma quantidade bem significativa também de produtos químicos. A situação é que o produtor, para um produto ou outro, ele tem que estar muito atento ao posicionamento, que a gente chama, né, o momento adequado de fazer essa aplicação. Se não estiver atento a isso, pode significar que a pulverização que ele fizer não vai surtir o efeito que ele desejasse. Isso aí a gente falando do tratamento, né, Ivênio? Agora eu queria que você falasse também se é importante esse controle para a gente ter aí um cereal mais saudável e menos impactado pela cigarrinha, também que o produtor ele faça um controle da cultura no pós-colheita. Nós hoje temos esse tratamento químico, né, que a gente está falando aqui, quase como uma medida emergencial, até muitas vezes. O produtor ele fica muito preocupado e isso pode levar a um número grande de pulverizações que, do ponto de vista de segurança alimentar, não é legal, né? Pode ocorrer o risco de ter muito inseticida, muito agrotóxico no campo. Tem algumas medidas que o produtor pode tomar justamente nessa fase de colheita, né? De não deixar que sobre muito milho na lavoura, porque essa cigarrinha ela é dependente de plantas espontâneas de milho, que a gente chama de plantas tiguera, principalmente essas plantas elas vão servir de abrigo e alimentação e para a reprodução dessa cigarrinha. Então, a gente tem que ter cuidado na colheita, tem que ter cuidado deixar restos culturais de milho, para assim diminuir qualquer pulverização, né, que pudesse ser feita. E acertar o momento certo, que a dificuldade maior é que tivesse um número excessivo de pulverizações, isso que a gente não gosta, né, e queria que não tivesse. Agora, Ivênio, falando do comportamento, né, da cigarrinha, o que vocês observam? Ela só se reproduz no milho? Como é que é o comportamento da praga? Ela é uma praga, né? Até bem pouco tempo a gente costumava até falar que ela era monófaga, né? Que só falava, não, ela só alimenta do milho. Mas hoje a gente sabe que ela só se reproduz no milho, ela precisa de plantas do milho para se reproduzir, né? Mas ela tem alguns hospedeiros alternativos que a gente fala que é para abrigo e para alimentação.
Alguns estudos já apontam outras famílias de poáceas, né, gramíneas, a exemplo, sorgo, milheto, até mesmo braquiária, aonde tem relatado que por algumas semanas, um tempo curto, essa cigarrinha ela consegue sobreviver, né, passar um tempo nessas outras plantas, esperando que haja plantas de milho no campo, né, para que ela possa reproduzir. Então, como a gente tem milho hoje em várias regiões quase que o ano inteiro, se a gente olhar a primeira safra, safrinha, milho irrigado, existe uma ponte verde muito forte para que essa cigarrinha ela permaneça no campo por mais tempo. E ela tem um comportamento de não, sempre buscando sair de plantas mais velhas para plantas mais jovens, né? Lavouras mais velhas para lavouras mais jovens. Então, a gente não consegue controlar a quantidade de cigarrinha que chega e se ela está infectada ou não com as doenças, né? Com os molicúrios que transmitem os enfesamentos. O produtor ele pode até lançar a mão de um monitoramento também, às vezes com armadilha, para saber se essa cigarrinha está chegando na lavoura, porque muitas vezes ele não vai ver a presença dela, né, e ela já pode estar ali infectando as plantas. E isso faz com que a praga seja ainda mais complicada, né? Quando a gente fala no combate aí, no controle, né? Isso é extremamente verdadeiro, né, porque você se lembra que a gente citou que a cigarrinha ela vai estar ali atuando na planta no início, né, após germinação, quando a plântula está bem pequena ainda. No entanto, a gente vai ver os sintomas dos enfesamentos, que é o que causa preocupação no produtor de fato, mais na frente, talvez até próximo ao pendoamento. Quer dizer que você vai ver a cigarrinha no campo, né, e vai estar preocupado com o prejuízo que ela pode causar daí a alguns meses. É diferente quando a gente combate outras pragas, que você pulveriza, a praga morre, o seu problema está eliminado. No caso da cigarrinha e dos enfesamentos, não, a gente vai pulverizar, né, e vai esperar que tenha um efeito lá na frente na ocorrência disso. Então, às vezes o produtor fica preocupado, e isso tem sido comum, que passa a sensação de que ele está pulverizando, seja o biológico, o químico, e a população de cigarrinhas não diminui. Ele fala assim, então o que eu estou pulverizando na minha lavoura não está surtindo efeito nenhum. Mas, na verdade, esse efeito ele vai ser medido na ocorrência das doenças lá na frente. Né? Às vezes o número de cigarrinhas não diminui, mas a ocorrência de doenças diminui. Certo. E como é que vocês avaliaram aí o prejuízo causado pela cigarrinha do milho nessa primeira safra, né? Na safra dos 2020 e 2021, Ivênio? Nós temos alguns estudos que demonstram que o prejuízo ele é o que a gente chama de 0,8 para 1, né? Quer dizer, cada planta infectada da cigarrinha, ela tem uma chance de perder até 80% da sua capacidade de produção. Se eu transportar isso para uma lavoura inteira, uma lavoura grande, eu posso ter uma perda aí próxima de 80%, o que facilmente o produtor enxergaria como uma perda total, né, de toda a área. Não tem sido muito incomum a gente encontrar produtores que, para salvar a lavoura, às vezes direciona para silagem, para outra forma de salvar um pouco do investimento, né? Porque quando ocorre enfesamento associado a outras doenças fúngicas que trabalham ali em conjunto, né, com esse enfesamento, principalmente podridão de colmo, o prejuízo ele pode chegar a ser total. Né? A gente não é difícil ter notícia de lavouras que se perderam mesmo em sua totalidade. Mas a gente trabalha com essa média de 80% de perda se não tiver uma medida de controle adotada, e a gente, adotando o controle, se abaixa isso para menos de 40%. Parece que ainda tem muito e tem muito problema, mas já é uma diminuição que pode ser até menos se a cultivar adotada ela for tolerante ou resistente às doenças. Mas se não for, o produtor vai ter aí um impacto na altura da planta, na espiga, no grão, né? Eu queria que você contasse um pouco como é que a cigarrinha do milho ela age, e o estrago que ela faz aí na lavoura.
Sim, a gente pode. Às vezes, eu só vou abrir um parênteses aqui, porque nós vamos falar muito de cigarrinha do milho, e é lógico que ela é muito importante, porque ela é o vetor da doença. Sem ela, não teria problema. Mas a gente não pode deixar de ter o foco que o problema que vai causar prejuízo e acabar com o sossego do produtor é a doença lá na frente, os enfesamentos, né? E esses enfesamentos, junto com a cigarrinha, vamos colocar isso tudo num complexo, um pacote só, né, vão atuar em todas as fases reprodutivas da planta. Né? Eu vou ter problema no desenvolvimento da planta, a planta vai ficar menor, por isso que chama enfesamento, negócio a gente pode brincar, a planta ficou enfesada, né? Ela não cresce. Né? Eu vou ter problemas na espiga, de modo geral, eu vou ter problema de enchimento, né, de formação de grãos na espiga, mas também vou ter problema de tamanho de grãos, de peso de grãos. Então, eu posso dizer que eu estou com um problema que ele vai afetar quase todas as fases produtivas de uma lavoura e que vai provocar prejuízos em todas as etapas de condição da lavoura. Né? Então, é por isso que o nosso cuidado de tentar fazer esse tratamento mais preventivo, ali mais cedo, para minimizar bastante o problema. Certo, porque não é só a cigarrinha, né? Ela traz o enfesamento e muitas vezes o que vocês observaram aí falando no impacto para a lavoura é algumas acontecendo, inclusive, o enfesamento junto com outro fungo, né? Foi esse o exemplo que você também citou agora, né, Ivênio? Isso, a gente hoje sabe que o enfesamento, talvez por ele afetar a planta já ficar um pouco desequilibrada ou por outros motivos, né, ele se torna uma porta para outras doenças, né? A principal que a gente cita são os fungos aí causadores da podridão de colmo, porque a planta já está fraca, muitas vezes pelo ataque do enfesamento, e com essas outras doenças que vão ocorrer, vai facilitar o tombamento, né? A gente começa a ver muitas plantas tombadas nas lavouras, se a cultivar for muito suscetível. Então, isso é um problema maior ainda. A diferença é, quando eu planto uma cultivar suscetível do lado de uma cultivar tolerante, a gente percebe que pelo menos esse tombamento é minimizado e a gente não vê plantas tão enfesadas. Por isso que a gente ressalta que a escolha da cultivar, ela tem um papel preponderante, mas só isso não resolve, então a gente vai escolher a cultivar, fazer um monitoramento, a presença da cigarrinha requer um cuidado especial ali de pulverização para ajudar tudo, além do tratamento de semente, mas nada em excesso. Se eu passar muito desse tempo que a gente falou, da fase inicial, o produtor pode estar até jogando dinheiro fora se ele fizer muitas pulverizações. Sim, e ainda trazendo prejuízo aí, né? Não só para a lavoura, com esse excesso de defensivo, para o meio ambiente também. A gente sabe que essa é uma outra preocupação dos produtores. E aí, Vênia, eu queria tocar num outro ponto com você, porque você estava falando que a cigarrinha sempre esteve presente, né, na lavoura aí desde 1970, você tinha citado. E o que vocês observaram em relação à ocorrência e à manifestação do enfesamento vem muito por conta do plantio tardio e também dessas alterações climáticas, né? Esses problemas aí relacionados ao clima. E agora, né, nesse mês de março, a gente já encerrou o período do plantio do milho segunda safra, né? O milho safrinha, com a janela dele já terminou aí ali na primeira quinzena ainda. E eu queria te perguntar se por conta desse atraso que a gente viu, que veio também da demora aí na colheita da soja, né, que foi prejudicada pelo encharcamento da lavoura, se isso pode ser um agravante. A gente pode já prever aí que a safra, o milho segunda safra, ele mais uma vez, né, vai ser também uma outra safra impactada aí pela cigarrinha do milho e pelo enfesamento. Como é que vocês avaliam isso? Bom, nós acreditamos da mesma forma que a gente trabalharia se não tivesse tido um atraso, né? Se você tem condição de temperatura, né, para ter uma ideia, uma temperatura ali próxima dos 30 graus, né, à noite aí
em torno de 17 graus para cima, uma coisa mais ou menos assim. Então, eu tenho já, em termos de temperatura, o ideal para que haja esse surto, né, essa abundância de cigarrinha, principalmente se eu tiver algum desbalanço hídrico também, né, que acaba favorecendo. Mas a tendência é que esse plantio mais tardio, já pegando a parte mais fria, eu poderia até esperar menos problema com cigarrinha do que o normal, né? Vai, de novo, depender muito do que o produtor ele está plantando, em termos de cultivar, porque ele já vai ele já vai estar enfrentando algumas dificuldades é, que não tem nada a ver até com os enfesamentos, em função de clima, de questão hídrica, né, para o desenvolvimento das plantas. E a gente sabe que todas as plantas, quando elas estão mais debilitadas, por qualquer motivo que seja, elas se tornam muito menos resistentes ao ataque de qualquer praga. Então, a gente quer que qualquer tipo de atraso não favoreça aos enfesamentos. E talvez, nesse caso, se a gente olhar só pela questão da temperatura, não vai favorecer tanto, desde que as cultivares que foram plantadas não sejam tão suscetíveis. Certo. Eu queria que você falasse um pouquinho agora, Ivênio, a gente começou aqui a nossa entrevista contando, né, que essa discussão aí sobre as ações de combate à cigarrinha do milho, elas aconteceram no âmbito da reunião da Comissão Nacional de Cereais, Fibras e Oleaginosas, nesse mês de março. E aí você estava me contando, né, que essa parceria da Embrapa com a CNA, ela já existe aí como um braço contínuo, né? Eu queria que você contasse um pouquinho dessas ações, como é que é feito esse trabalho aí e de que forma que esse trabalho ele traz benefícios aí para o produtor de milho, para a lavoura. Sim, nós temos uma parceria com a CNA, né, em termos de Embrapa, para vários temas, além desses que a gente está citando aqui agora da cigarrinha, né? Mais especificamente, nós temos nesses últimos meses, né, um bom tempo já, trabalhando mais de perto com o braço da CNA lá no estado do Paraná, né, o pessoal da FAEP, o pessoal do Senar, e eles têm feito um bom trabalho junto com técnicos, com produtores, né, já produzindo materiais didáticos, fazendo encontros, reforçando a, as dificuldades, né, de se manejar, mas também as vantagens de se manejar, de se adotar as medidas no momento adequado, principalmente na questão de eliminar plantas figueiras, né, ou não deixar que haja tantas plantas que favoreçam a migração da cigarrinha e, por consequência, a doença. Então, esse trabalho, junto com esse pessoal da CNA, da FAEP, lá no Paraná, e já vem há um bom tempo, e a gente acredita que está sendo efetivo. E isso está sendo radiado, né, para as outras, para os outros estados, para os outros braços que a CNA tem, Brasil afora, e a gente tem conversado muito com o pessoal. Por que isso é importante? Infelizmente, esse problema ele não é igual em todas as regiões, né? Eu falo desse problema na região sul hoje, está tirando muito mais o sossego dos produtores do que se eu estivesse falando mais para o centro-oeste, ou às vezes até no nordeste. Então, a gente vê que, ano a ano, regionalmente, existe um problema mais forte do que em outras regiões, né? E isso a gente tem que estar atento. Mesmo quem não está tendo problema hoje, na próxima safra pode ter. Sim, com certeza. Daí a necessidade de estar vigilante, né, implementar aí as boas práticas na lavoura e também estar de olho nesses conteúdos aí, fruto desse trabalho importante da CNA, da Embrapa também, no melhoramento de cultivares, sementes, enfim. E onde é que esse material está disponível, Ivênio? Eu queria que você contasse. E também, né, só complementando aí, a importância das parcerias dentro dos estados, né, das secretarias de agricultura com seus diversos órgãos dentro dos estados, eles têm sido primordiais para poder ajudar, né, nesse trabalho, né.
Hoje nós temos, em termos de material, de divulgação para conhecimento do assunto, dentro da Embrapa tem muito material. Eu sempre chamo a atenção de publicações que a gente tem que ajudam na escolha de cultivares, né? Esses materiais são online, gratuitos. Você entrar no site da Embrapa fica fácil de achar. O pessoal do Paraná, tanto da FAEP quanto do IDR, né? Eles têm trabalhado com muitos materiais também, divulgando para toda a região. E outros trabalhos têm sido feitos, né? Não é, a gente não está sozinho nisso. Então, tem várias iniciativas de fornecer informações para os produtores do modo geral. E a maior parte está disponível online e gratuita. Muito bom. E aí, só para reforçar, você complementou aí o reconhecimento do trabalho dos governos estaduais e eu reforço aqui também o trabalho importante das Emateres aí no Brasil afora, das associações de produtores, né? Ô, Ivênio, eu quero agradecer a sua participação, viu? Porque o programa já chegou ao fim. Foi ótimo ter você com a gente aqui no Milho Plus de hoje. Muito obrigada pela entrevista, parabéns pelo trabalho precioso aí que vocês desenvolvem na Embrapa Milho e Sorgo. Eu agradeço muito a oportunidade e eu acredito que é só a primeira, porque, como eu citei, o problema ele vai mudando de lugar, mas ele está só aumentando, né? E a gente quer muito chegar a uma solução para ajudar o agricultor a passar por isso. Então, muito obrigado pela oportunidade. Bacana, e a gente sabe disso, viu? É a primeira para a gente falar de problema. Se é precisar, a gente vai trazer aqui, tentar trazer um pouco da solução para o produtor. E a gente pode falar também de outras coisas boas, viu? Obrigada. E muito obrigada a você também pela companhia, pela audiência aqui no canal AgroMais. A gente se vê aqui durante a programação. Até a próxima. Tchau.